Querido seguidor do nosso canal, na pegada de Yeshua, é com muita alegria que nós damos essa notícia aqui no começo dessa semana para você adorar, para você celebrar o Senhor. A Rede Globo de televisão já começou a falir, já começou a descer a ladeira em Goiás. Isso mesmo, pode conferir em todos os noticiários. TV Anhanguera demitindo em massa, não é fake news, você pode conferir, a Isto É já divulgou, não é? E você sabe que quando começa esse efeito, é igual um efeito dominó, não é? Começa por estados que são menos, que aparecem menos, para que não haja uma notícia precipitada em massa, mas pouco a pouco vai chegando nos estados onde a Globo Lixo é mais veiculada, São Paulo, Rio, Minas. A TV Anhanguera já não tem mais jeito, ela já demitiu em massa, que é afiliada da Rede Globo de televisão, e você sabe que a palavra do Senhor, ela não cai por terra. Deus é fiel, profecia boa é aquela que se cumpre. Temos quase 2 anos profetizando aqui a queda da Globo Lixo. Nós temos mais de 10 vídeos profetizando, fazendo ato profético, junto com a igreja toda, na coletividade, às vezes solitário, profetizando, e Deus tem cumprido, porque Deus, Ele é fiel, Ele vai fazer cabeça de gigante rolar nessa nação, para o nome dEle ser glorificado. Este canal, por muitos anos, desde a década de 60, vem amaldiçoando nossa nação, mas o que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Então bate e volta, e o Senhor tem quebrado todas as maldições liberadas contra nossas famílias através desse canal Globo Lixo de televisão, e estamos vivendo um novo tempo com o Senhor. Aí o governo Bolsonaro tem se levantado com graça, com discernimento, com temor de Deus, e repreendendo todo mal. Não se engane, tem muita gente orando por Bolsonaro, tem muita gente orando por Sérgio Moro, tem muita gente orando por Paulo Guedes. Deus tem levantado pessoas para interceder por esse governo. Esse governo não chegou aí por força de homem não, irmão, nem pelos nossos votos, foi porque foi a vontade do Senhor levantar essas pessoas para nós brasileiros, cristãos que professam o nome do Senhor, viver um novo tempo na presença do Senhor, o verdadeiro avivamento que vai toda a nação, que faz uma grande colheita de vidas, de salvos na presença do Senhor. Você sabe que esse programa miserável chamado Fantástico, que tem um quadro aí que diz isso a Globo não mostra, é só para depreciar o governo. É uma vala de podridão, é um esgoto geral, é só boca de escândalo, espírito de Beelzebul. Os 2 demônios que regem a Rede Globo é Beelzebul e Mamon. Beelzebul com o escândalo, e Mamon porque a Rede Globo não está preocupada com as minorias. Não acredite quando a Rede Globo levantar a bandeira de ninguém das minorias, é tudo mentira. É tudo mentira de Satanás. Satanás, ele é o pai da mentira. A Rede Globo tem compromisso com Mamon, com dinheiro, e ela está falida, e ela está caída, derrotada, porque o Senhor tem levantado o Bolsonaro para trazer justiça sobre essa nação, e com uma unção de restituição sobre tudo aquilo que a Rede Globo, Lei Rouanet, devorou do nosso país, não é? Tirando o pão da boca de nossas crianças, com ONGs falsas, com tanto tipo de falcatrua nesse país. Mas Deus está usando o rodo dele, passando o rodo dele, chamado Jair Messias Bolsonaro, não é? E toda a sua equipe, para desfazer essas obras de Satanás. Tem crentes, tem pastores, tem igrejas inteiras orando, intercedendo nos bastidores. Não seja bobo, não fique crendo só no que você vê nos jornais. Discerna. Esse é o nosso projeto aqui neste canal. Não ouvir notícia, mas discernir notícia. E esta notícia da TV Anhanguera, que é a Rede Globo em Goiás, falida, demitindo em massa, isso é uma notícia maravilhosa, irmão. Eu separei essa notícia para te dar no começo dessa semana, para você cantar o hino da vitória e se alegrar durante toda essa semana, porque os nossos inimigos têm caído por terra. Bem disse Davi: persegui os inimigos, os derrotei, os consumi, os atravessei, e aos pés do Senhor caíram e não se levantaram mais.
Oro para que Deus tenha misericórdia das famílias que agora, dos maridos, dos chefes de família que estão demitidos, dos homens e mulheres, mais de 100 pessoas demitidas, para que Deus abra portas novas e melhores para ele, mas que é para nós celebrarmos a queda da Rede Globo, isso sim, em nome do Senhor Jesus.